E aí, meus queridos, tudo certo? Hoje a gente vai tentar entender por que a história é dividida em pedaços. Fala, turma! E aí, beleza? Mais um vídeo hoje. Seguimos aí o nosso objetivo de sermos quase como uma espécie de apóstolo da história, apóstolo da historiografia, tentando levar adiante a palavra, sabe de quem? De Plínio! Pois então, hoje a ideia é falarmos um pouco sobre a periodização da história. A história, como certamente tu sabe, ela é fracionada em 4 ou 5 períodos, mas na verdade, para fins modernos, 5 períodos. Essa divisão, ela tem uma origem, ela tem uma funcionalidade e ela também possui algumas críticas. E é isso que a gente vai tentar decifrar hoje sobre a operacionalidade dessa divisão e sobre a importância dela para a compreensão da história. Bom, a história ela foi dividida em diferentes períodos. O primeiro seria a pré-história, que abarca o período mais longo da história da humanidade. Essa pré-história ela vai desde o surgimento dos primeiros hominídeos até o surgimento da escrita, onde terminaria essa pré-história. A pré-história, como também outros períodos dessa divisão, ela é subdividida em paleolítico e neolítico, que é uma forma de dizer que dentro desse grande espaço de tempo que foi a pré-história, nós temos também diferenças dentro desse período, ou seja, a pré-história ela não é uma fase homogênea da trajetória da humanidade. No Paleolítico, por exemplo, as pessoas eram nômades, ainda caçavam e coletavam de forma pouco organizada, enquanto que no Neolítico já vão acontecer a formação das primeiras grandes civilizações de forma organizada, as pessoas passam a ser sedentárias. Então há uma grande diferença entre essas duas fases, embora elas também possuam algumas semelhanças, e por isso elas estão nesse guarda-chuva chamado pré-história. A segunda fase, que vai ali mais ou menos do período 4000 a.C. até o ano de 476, é chamado de Idade Antiga. É o período que está abarcando as primeiras grandes civilizações, tanto do Oriente quanto do Ocidente, de uma forma mais articulada. E tem como origem, tem como final a queda do Império Romano em 476 pelos povos bárbaros. A fase que vem, fase que todo mundo já ouviu falar, é a chamada Idade Média. Ela vai ser um período de 1000 anos, também vai ser um período evidentemente que menor, bem menor do que a pré-história, mas é um período ali na casa dos 1000 anos, que vai da queda do Império Romano do Ocidente, que aconteceu em 476, à queda do Império Romano do Oriente. Mesmo a Idade Média, assim como a gente falou da pré-história, ela tem subdivisões. Alguns historiadores fazem 4 subdivisões do período. É o caso, por exemplo, do historiador brasileiro Hilário Franco Júnior, que por sinal é um dos mais importantes medievalistas, possivelmente é o mais importante medievalista brasileiro. Na verdade, a divisão mais tradicional é a divisão da Idade Média em Alta Idade Média e Baixa Idade Média, que a gente vai acabar falando sobre essa divisão depois em um outro período, mas segue a mesma lógica. São dentro de um grande período, nós temos duas divisões distintas que marcam ali características distintas dentro de um mesmo período. Em 1453, então, nós temos o início da chamada Idade Moderna, com o surgimento ali do Renascimento, do Humanismo. Esse período, ele é um período mais curto aí dessa divisão, que vai de 1453 até 1789, quando acontece a chamada Revolução Francesa. A partir da Revolução Francesa, nós temos o período atual, que é a Idade Contemporânea, que vai da Revolução Francesa até os dias atuais. Essa divisão da história, ela tem uma origem. Ela foi feita pelos chamados historiadores metódicos ou positivistas, mas o termo correto são os historiadores metódicos, que tinham o objetivo de transformar a história em uma ciência, buscando algumas analogias com as ciências exatas. Então essa periodização, buscando essa cientificidade, fez com que a história fosse dividida, na verdade, em 4 períodos, tendo em vista que a chamada pré-história
ela era descartada pela ausência de escrita, tendo em vista que a busca por essa objetividade ela estava justamente ancorada no objetivo de buscar fontes escritas, ou seja, aquelas fontes históricas que nós falamos no vídeo anterior, no século XIX, elas eram limitadas por aqueles historiadores apenas a fontes escritas. Nenhum outro tipo de fonte, na visão desses pesquisadores, era válido como fonte, não era nem reconhecido. Isso vai mudando ao longo do século XX. Então, a partir do momento em que a chamada escola dos análises, ela amplia não só os objetivos do historiador, mas ela amplia também metodologias, fontes, enfim, amplia, né, o que é possível de ser estudado pelos historiadores. Nós temos aí também uma forma mais abrangente de história. E dentro dessa abrangência, a chamada pré-história também vai ser considerada parte da história. Embora isso tenha sido revisto, a divisão da história se tornou uma divisão clássica, se tornou uma divisão que não foi abandonada, embora ela hoje suscite muitas críticas por uma série de fatores. Não só pelo fato de que nessa divisão anterior, o que não era escrito não era considerado história, que hoje isso é praticamente inaceitável por parte dos historiadores, mas porque hoje essa busca por essa objetividade, ela não é mais considerada na história. A historiografia, ela considera a presença da subjetividade do historiador no fazer história, ou seja, aquela busca objetiva igual à matemática, ela não existe mais. Embora tu saiba, eu já falei aqui e vou repetir quantas vezes for preciso, história é muito melhor do que matemática. Então não faz nenhum sentido o historiador tentar se misturar com aquela galera. Não é flor que se cheire. Por exemplo, uma pessoa que não sabe escrever, ela tem uma história, ela tem uma trajetória, ela tem uma biografia. E isso se equivale também à trajetória humana no tempo. Não é porque nós não tínhamos escrita que nós não tínhamos uma história, que nós não tínhamos uma trajetória, que nós não tínhamos uma biografia. E esse é um ponto fundamental. Essa analogia, ela acaba ajudando a gente a tentar entender um pouco melhor isso. Não é a ausência da escrita que vai trazer a ausência da presença de uma história, de uma memória, de uma biografia, de uma trajetória. E outra crítica também que se faz a essa divisão da história considera apenas os acontecimentos europeus. Uma divisão em pré-história e história antiga faz muito pouco sentido se a gente for estudar uma sociedade pré-colombiana ou uma comunidade indígena, que não tem nada a ver com os acontecimentos europeus. Então esse também é um ponto muito forte, crítica a essa universalização dessa divisão por períodos históricos, porque evidentemente cada período histórico ele está ali porque ele marca de período a período mudanças significativas dentro das sociedades, mas está muito ancorado, na verdade, apenas na sociedade europeia. As demais civilizações, elas estão excluídas desse processo. Por exemplo, no século XIX, havia a concepção de que a África era um continente inteiro, ainda naquele período, sem história. Só porque ali no século XIX o desenvolvimento da escrita ainda não era disseminado. Isso vai revelar aí também um certo preconceito existente no século XIX em relação ao continente africano, por exemplo. E também vai revelar que tanto na África quanto nas Américas e em outras regiões, essa divisão em pré-história, história antiga, história medieval, história moderna, história contemporânea, ela não faz nenhum sentido, não faz jus a essa divisão. Portanto, em cima disso, a gente vai ver a acusação de que essa divisão ela é, na verdade, arbitrária, ela é artificial, ela é provisória, ela não atende de forma plena uma trajetória humana no sentido amplo. Porém, nós temos também uma parte dos historiadores que vão defender a existência de uma periodização, ou seja, de que a periodização da trajetória humana, embora ela seja sempre arbitrária, ela ajuda a compreender continuidades e descontinuidades ao longo da história. Um dos historiadores que defende a existência de uma periodização é o francês Jacques Le Goff, que é um dos maiores, talvez o maior professor medievalista
que nós tivemos, que vai defender a existência de uma periodização, mas com mudanças. Ele defende no livro A História Deve Ser Dividida em Pedaços, que foi uma das últimas obras publicadas por ele ainda em vida. Sim, que a história ela deve possuir uma divisão, mas, por exemplo, ele vai advogar que a divisão entre história medieval e história moderna precise de uma revisão, tendo em vista que o chamado Renascimento vai marcar aí uma ruptura com uma mentalidade, com um jeito de viver, enfim, uma ruptura significativa com os valores, entre aspas, medievais. Ele vai acontecer apenas numa região da Itália, sendo que no resto do continente europeu ainda existe uma presença muito forte de uma estrutura medieval presente. Mas esse é um assunto para a gente aprofundar em outro vídeo. Certo, gente? Então, a ideia hoje era trazer para vocês um pouco, iluminar um pouco sobre como funciona a divisão da história e a importância para a gente tentar entender, afinal de contas, por que a história é como uma pizza, fatiada, totalmente fatiada. Mas ela é arbitrária e os historiadores em geral, embora utilizem isso para fins didáticos, já há uma crítica predominante a essa divisão pela arbitrariedade e pelo pouco alcance, na verdade, que a divisão da história possui, embora aquela cientificidade do século XIX ela tenha sido escanteada aí praticamente pelos franceses no século XX, essa divisão ainda prevalece, mas apenas para fins didáticos, tendo em vista que os argumentos que justificaram essa divisão hoje muito mais criticadas do que defendidas. Certo, gente? Valeu, até a próxima!